nome é Gabriel. Estamos começando mais um podcast Protagonistas do Futuro. Olá, meu nome é Lívia Trindade. Estamos aqui com o convidado Caio Coelho. Olá, meu nome é Caio Coelho, eu sou professor aqui do município de Marabá, da Escola João Anastácio de Queiroz. Eu estou aqui lisonjeado pelo convite, de participar do podcast Protagonista do Futuro. Qual é a importância da educação? Bem, a educação ela é um direito básico a todo ser humano, a todo cidadão, né? Nós temos garantido que toda pessoa tem que ter acesso ao ensino fundamental, à educação infantil, garantido pelo Estado. E até as pessoas que não puderam estudar no tempo certo, né, por algumas pessoas que são idosas, né, que não tiveram condições de ter acesso à escola, também têm esse direito, né, fazendo o EJA. Aqui no nosso município, a gente tem algumas escolas que ofertam o EJA, né, justamente para esse público. Né, são pessoas idosas, são pessoas mais, de alguma idade um pouco mais avançada, que eles acessam a escola e eles vão aprender a ler, a escrever, a fazer cálculos, a ter os conhecimentos gerais da disciplina de História, Geografia, Matemática, né? E a educação, como um princípio, como um direito, é uma das possibilidades que as pessoas têm de conseguir subir na vida, digamos assim, né? É pela educação, é por meio da educação que as pessoas conseguem rendas melhores, conseguem realizar seus sonhos, né? Eu também sou fruto desse princípio, né? Que a educação, ela possibilitou a minha família, que é uma família humilde, e agora a gente está conseguindo ter um pouco de ascensão social devido à educação. Eu fiz universidade pública, eu fiz pedagogia, eu fiz Enem, eu passei na Unifespa, eu fiz mestrado numa universidade pública, eu fiz especialização numa universidade pública e hoje eu estou numa escola pública enquanto professor, né? Possibilitando a jovens, igual vocês, crianças, né, que consigam se realizar seus sonhos por meio da educação, né? Também, fora essa questão social, a educação é como a gente consegue compreender o mundo, né? Consegue a gente entender sobre a natureza, entender sobre política, sobre questões sociais, sobre matemática, né? E é isso, a educação ela é um direito e ela é uma atividade inerente à natureza humana, né? A gente se educa, vocês se educam, você educa ele, eu, enquanto professor, educo meus alunos, eles me educam enquanto vou aprendendo com eles também e a gente se educa em conjunto, né? Enquanto sociedade. Se você pudesse mudar algo em uma biblioteca, o que você mudaria? Mudar o quê? Se você pudesse mudar algo numa biblioteca, o que você mudaria? Numa biblioteca? Ah, difícil. Bem, aqui em Marabá, a gente tem uma biblioteca municipal, né? O que eu mudaria nela é que ela fosse maior, tivesse um prédio maior, mais livros, né? Vocês, acho que com certeza vocês já sabem onde é, né? A Orlando Lima Lobo. Mas em uma biblioteca em geral, eu acho que eu não mudaria nada, não. O que é a ludicidade? A ludicidade, eu gosto desse tema. Foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, foi ludicidade. A professora de vocês, a Roberta, conhece, né? Eu pesquisei sobre ludicidade. Ludicidade é o que vocês, crianças, vivem. A gente adulto vive também, né? Em menos quantidade. Ludicidade é quando a gente sente... A gente volta todos os nossos sentidos, né? A gente sente prazer fazendo alguma atividade. Normalmente, criança sente isso brincando, né? Brincando de pega-pega, brincando com brinquedo, jogando videogame, né? Nós adultos sentimos ludicidade quando a gente está fazendo nada, às vezes, né? Nos dias cansativos, a gente acaba que a nossa ludicidade é assistir uma televisão, assistir uma série, ler um livro, né? Mas ludicidade, em resumo, é brincar, sentir prazer fazendo alguma atividade. Pode ser tanto na brincadeira quanto fazendo outra coisa. Pode ser brincando, pode ser lendo livro, assistindo série, jogando videogame. É isso, ludicidade. O que você acha sobre a alfabetização? A alfabetização... Então, a alfabetização é um direito que todo ser humano tem. Por quê? O nosso mundo inteiro ele é letrado. As xícaras de vocês têm letras, têm palavras, têm símbolos, e nós precisamos ter acesso ao significado desses símbolos. Então, a gente precisa ser alfabetizado, né? Aí, a partir dos 6 anos, né? Todo brasileiro é alfabetizado a partir de 6 anos de idade, né? Quando chega no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a ludicidade ele dá acesso à pessoa ao mundo letrado, né? Então, você consegue decodificar o que está escrito, né? Saber que F com U é fu, T com U é tu e R com O é herói, forma a falar futuro. Mas, além disso,
Ser alfabetizado é você entender que futuro significa diversas coisas. Futuro é um tempo, futuro é o nome da escola de vocês, futuro pode ser quando você planeja algo, né? Então, é você, além de ler, você compreender o que está escrito, né? Então, a alfabetização ela permite que a gente participe desse mundo que a gente está. O que você faz para as crianças aprenderem a ler e escrever corretamente? Pois é. Eu não sou professor alfabetizador, porque o professor alfabetizador é o professor do primeiro ano do ensino fundamental. Eu sou professor do 4º ano. Vocês estão em qual ano? Quinto. Eu também já trabalhei no 5º ano, mas eu sou professor do 4º ano. Mas, infelizmente, às vezes, quando chega no 4º ano, tem algumas crianças que não sabem ler ou que têm alguma dificuldade, né? Então, para isso, a gente vai fazendo algumas atividades diferenciadas. A gente vai trabalhando uma atividade simples, por exemplo, de sílabas, né? Aí tem vários métodos que a gente utiliza, que é o método fônico, o método sociolinguístico, enfim. Mas a gente apresenta a palavra e a gente tem que alfabetizar letrando, que a gente fala. A gente alfabetiza, ou seja, ensina o que cada letra faz com outra letra, forma as palavras e o significado daquelas palavras num texto ou num contexto social, assim, que a gente está dentro da sala de aula. A gente pode alfabetizar, por exemplo, com palavras do dia a dia. Boneca, caneca, brinquedo. Então, a gente utiliza palavras que normalmente as crianças aprendem e faz atividades lúdicas, né? Então, a gente canta, a gente faz caça-palavras, a gente faz cruzadinhas, a gente faz associação de imagem e palavra, né? São várias atividades que a gente pode fazer que a gente alfabetiza as crianças. O que você acha sobre a brinquedoteca na educação? Então, a brinquedoteca ela é um espaço muito legal, um espaço primordial, porque é onde a criança, né, no caso vocês, pessoas da idade de vocês, podem brincar e se desenvolver em conjunto, sozinho também, né? A aprender a jogar alguns jogos de regra, de tabuleiro, um baralho, um dominó, um Monopoly, um banco imobiliário, né? Então, e socializar. Então, além de aprender, né, brincando, fazer algumas atividades, você socializa, né? Com a brinquedoteca, ela é um espaço tão bacana que nas universidades, nos cursos de pedagogia, que é os cursos que formam professores igual eu, né, que é para trabalhar da alfabetização até o 5º ano, precisa ter uma brinquedoteca, porque na universidade a brinquedoteca ela é tipo um laboratório, né? Então toda escola também deveria ter uma brinquedoteca, todo hospital tem que ter uma brinquedoteca, toda universidade tem que ter uma brinquedoteca, né? Que é um espaço assim de brincar, aprender e socializar. O que você mudaria numa brinquedoteca? Numa brinquedoteca, o que eu mudaria? Deixa eu pensar. Eu acho que eu colocaria menos paredes, fosse algo mais ao ar livre, né? Então, tivesse um espaço assim mais fechado, né, para guardar os brinquedos, brincar, mas também tivesse um espaço mais aberto, com árvore, né, para que tenha contato com a natureza, né, e aprender a respeitar a natureza. Eu acho que é isso que eu mudaria na brinquedoteca. Qual é a sua matéria favorita e por quê? Ciências. Minha matéria favorita é ciências. Mas minha matéria favorita agora, quando eu era criança, a minha matéria favorita era história. Eu adorava história, adorava aprender sobre a história do Brasil, sobre a história daqui de Marabá. Eu adorava saber da história de Marabá, das lendas daqui, que a gente estudava as lendas em história. Mas hoje minha matéria favorita é ciências, porque foi meu tema do mestrado, né? E aí eu acabei me aproximando mais dessa matéria, né? E eu acho muito bacana porque é por meio da ciência, é como se fosse a ciência é uma linguagem, né? Então você compreende a natureza por meio da ciência, que a gente chama de alfabetização científica. Você compreende os fenômenos naturais, você compreende como é que formam as substâncias por meio da ciência. Você entende o universo que está fora da Terra por meio da ciência, né? Então, ciências é a minha matéria hoje favorita. Na brinquedoteca, o que você faz com as crianças lá? Pois é, hoje em dia eu não tenho acesso assim, à brinquedoteca mais, mas quando eu tinha acesso à brinquedoteca na universidade, a gente brincava, a gente tinha brincadeiras livres, que a gente fala que a gente deixava os brinquedos organizadinhos para as crianças poderem brincar, né, com tapete no chão, aí tinha bola, tinha espada de brinquedo, tinha caminhãozinho, aí livre. Aí
Quando eu tinha acesso à brinquedoteca, a gente brincava de outras brincadeiras tradicionais, tipo a amarelinha, a andoleta. Eu ensinei uma brincadeira que eu não sei se vocês conhecem, mas o nome é... eu vou esquecer, mas aquele 10, 20 e 30, vocês já viram, né? Sim. Só que... Cinquentinha. Cinquentinha. Só que no meu tempo, quando eu brincava na escola, era Chocopitoles primeiro. O nome é um trava-língua o nome. Aí cantava, era igualzinho, você dava 3 passos e tinha que pisar no pé de alguém. Aí eu ensinava essas brincadeiras tradicionais e a gente testava outras coisas. Então, eu já dei algumas aulinhas de teatro na brinquedoteca, fazia instrumento musical na brinquedoteca, né? Eu sou meio músico. Origami, eu faço muito origami, eu sou origamista. Se quiser também me seguir lá no Instagram, é Coelho Origami, viu? Eu faço vários origamis, até preparo a folha, então eu ensinava muito origami. Animais de papel, aviãozinho, até carro de papel a gente fazia lá. Então, eram várias atividades assim que a gente faz na brinquedoteca. Hoje, infelizmente, na escola que eu trabalho, a gente não tem uma brinquedoteca, um espaço de brincar. A gente tem uma quadra, a gente tem o espaço do pátio, que a gente tem um ping-pong na escola, a gente tem baralho, a gente tem dominó, né? Mas um espaço assim, tipo um lugarzinho, uma sala de brinquedoteca a gente não tem, né? Aí as crianças elas utilizam esse espaço na hora do intervalo, né? Que é para poder brincar, mas hoje em dia eu não estou acessando mais uma brinquedoteca. Você levava muitos alunos para a biblioteca? Para a biblioteca? Deixa eu ver. Sim. Eu lá na escola que eu trabalho tem uma biblioteca, e aí eu levo, né, de vez em quando meus alunos lá para desenvolver alguma atividade, mas eles vão sozinhos, né? Assim, toda vez que eles querem pegar um livro emprestado, devolver um livro, né? E eles têm acesso. Na minha sala de aula não tem uma biblioteca, tem um cantinho da leitura. Então a gente faz até doações de livros, né? Tem vários livros, tem quadrinho, tem livro de historinha, conto de fadas, tem fábulas, tem até uns livros de história lá tem também, né? Então a gente sempre incentiva a leitura, né? E acesso à biblioteca. Quando eu era professor em outra escola, eu ficava na Velha Marabá, eu levava os meus alunos até a Biblioteca Municipal Rolando Lima Lobo, que fica lá na Velha Marabá. E aí, lá, eles fazem um trabalho muito bonito de contação de história, das lendas de Marabá. Tem um poeta aqui marabaense, né, que é o Adão Almeida, e ele contava alguns poemas, ele fazia até o poema ao vivo para as crianças. Ele também, quando tinha lançamento de livro, que ele é escritor, ele chamava a escola que eu trabalhava, né, para poder mostrar o livro, contar uma história, que os livros que ele faz é muito legal, que é sobre as lendas brasileiras. Então, ele fazia todo um teatro para poder apresentar a história. Então, era bem legal quando levava as crianças para a biblioteca. Quando uma criança não entende o conteúdo, como você explica para ela novamente? Isso é uma boa pergunta. Nós, professores, nós temos que ser reflexivos. O que é isso? A gente, quando passa um teste... Eu normalmente faço isso no começo, né? Que a gente chama de diagnóstico. Igual a gente vai no médico, o médico fala, vai checar a sua temperatura e tal. Nós, professores, também temos o nosso diagnóstico. Que aí a gente faz alguma atividade só para saber o nível de escrita, o nível de leitura, né? Quando a gente faz um teste no começo do bimestre sobre um conteúdo de história, descobrimento do Brasil. Vamos ver aí, você conhece as figuras, o que estava acontecendo naquele período e tal. Caso você não está conhecendo, a gente vai apresentar esse conteúdo de uma forma que você entenda. Então, a gente tem que observar o que o aluno gosta de... como ele aprende, né? Se ele aprende ouvindo eu falar, se ele aprende vendo imagens, se ele aprende lendo, se ele aprende sozinho, né? Então, a gente tem que compreender como o meu aluno, né, os nossos alunos conseguem aprender o conteúdo. Aí a gente faz atividade lúdica, a gente apresenta um slide, a gente vai dando múltiplos estímulos, né, para essa pessoa, essa criança, esse aluno possa compreender. Se você pudesse mudar algo na sala de aula, o que você mudaria? Na sala de aula, eu mudaria que tivesse, menos cadeiras, mais espaço para sentar no chão, né? A sala de aula fosse mais livre, igual eu falei da brinquedoteca, menos paredes, né? Tem algumas escolas, né, em Portugal até, que a escola é bem diferente do que vocês pensam, né? Não é assim bem estruturadinha, tipo uma casa, né, com paredes e teto. Tem espaço mais aberto, na qual o professor ele vai levar, né, as crianças para fora, para poder dar a aula de campo que a gente fala, né, levar até o jardim, né, da escola. Então, eu faria uma escola mais ecológica, mais ambiental nesse jeito aí, se eu pudesse. É verdade
verdade que todo professor tem um aluno preferido? É verdade. Mas a gente não fala. Vocês podem ser o aluno favorito do professor de vocês e vocês nem sabem. Sobre a ludicidade. Ah, o quê? Ludicidade. Eu ainda não entendi. Faz perto do microfone. O que você acha sobre a ludicidade? Ludicidade? Ah, tá. A ludicidade, ela é um aspecto muito importante do ser humano. Todos nós sentimos vontade de participar de uma coisa e às vezes nós não sentimos vontade de participar de algo. E o que é lúdico para você pode ser que não seja lúdico para ela. Digamos assim. Vamos lá. Tu gosta de algum esporte? Sim. Qual esporte você gosta? Handebol, jiu-jitsu, muay thai, boxe, futebol. E tu gosta de algum esporte? Vôlei. Aí, tu gosta de Muay Thai? O que tu gosta? O que tu não gosta do que ele falou? Não sei, acho que eu gosto de tudo. É? Deixa eu ver, então. Você gosta de maquiagem? Você gosta de maquiagem? Você gosta de pintar? Você gosta de pintar? Ó, já é uma coisa diferente. Então, para ele é lúdico pintar e para tu não. Né? Para mim, pintar também eu não gosto. Eu gosto de fazer origami. Então, eu gosto de pegar o papel, eu gosto de dobrar o papel. E demora. Às vezes eu fico 2 horas dobrando o papel. E tem gente que não tem paciência, mas aquilo para mim tá ali, ó. Tudo para mim tá voltado para aquela situação. Agora tem gente que pegou o papel, dobrou, já rasgou o papel, que não atrai, entendeu? Então, quando a gente traz a ludicidade para educação, por exemplo, tem gente que gosta de ver um vídeo. Né? Aluno que gosta de ver vídeo. Aí tem aluno que não gosta de ver o vídeo. Então aquele ambiente já não foi lúdico para ele. Tem aluno que gosta de brincar. Agora tem aluno que não gosta. Eu tenho um aluno que não gosta de educação física. A maioria da sala adora ir para educação física, mas tem aluno meu que não gosta. Porque aquela atividade não atrai ele, ou seja, não é lúdico para ele. Ele não sente a vontade ali. Não volta nenhum sentido ali para ele, entendeu? Então, eu vou falar para você, mostrar para vocês uma coisa que é lúdico para mim, que não é lúdico para todo mundo, né? Que é origami, né? Então, normalmente você pega um papel assim, né? Um A4, né? Um sulfitezinho. A maioria dos origamis se faz com uma folha quadrada. Então, tá aqui um retângulo, eu preciso dobrar o papel assim e retirar essa parte aqui de baixo. Aí, corta com tesoura, corta com a língua, não é aconselhável, né? Eu corto assim, passando a unha. Aí o papel ele fica mais frágil aqui, ó. E aí eu só vou tirando assim. Aí com o meu papel quadrado, eu tenho várias possibilidades de fazer origami. Eu vou fazer um aqui para vocês que eu gosto muito de fazer. Vocês já fizeram algum? Já. Qual? Coração e o cisne. Ah, o cisne é um dos primeiros que quando eu vou ensinar origami para os alunos, o cisne é um dos que eu primeiro que eu ensino. Eu vou fazer um para vocês aqui, mostrar. Ele é o símbolo do origami. Tem até uma lenda por trás dele, que é o tsuru. Vocês já ouviram? Não. O tsuru é o símbolo do origami e ele tem a lenda dele que diz que se você dobra 1000 dele, você tem direito a um pedido. Sério? Sério? Eu nunca dobrei 1000. Droga aí. Eu devo ter dobrado, sei lá, uns 500 na minha vida, mas eu nunca parei para contar. A única vez que eu já toquei em um origami foi quando eu fiz 2. Foi o passarinho e um coração. Eu faço desde quando eu tinha uns 10 anos. Eu até participo de alguns grupos, assim, no Brasil, aqui, que se reúne, no WhatsApp que a gente reúne, os origadores, que se reúne uma galera, assim, que faz origami, só que eles são muito, assim, muito bons mesmo. Eles fazem sereias, dragões, eles fazem pessoas assim, e eles conseguem desenhar, só dobrando no papel, a cara de um ser humano. Eu acho incrível. E eles fazem exposições na cidade deles. O último que eles fizeram foi um jacaré de tamanho real. E bem assim, bem detalhado, com as escamas e tudo. E eu acho bem bacana. Qual é o seu origami mais difícil? Que eu sei fazer, mais difícil. Foi um triceratopo que eu fiz. O que é isso? É um dinossauro. Aquele que tem um Chifres. escudo na cabeça e 3 chifres.
Você desenhou a mãe ou normal? Normal. Pô, eu dobrei ele, né? Eu tive que fazer a folha, porque a folha que faz origami, a gente faz nessas folhas aqui, mas essa folha aqui ela não é tão legal, né? Então, eu preparo a minha folha com 2 folhas de seda e um produtinho de confeitaria, que o nome é CMC. Aí ele vira tipo uma colinha, quando adiciona na água, a gente passa nas folhas de seda e aí fica uma folha bem legal para fazer origami. Se eu gostar de origami, eu não conseguia nem fazer avião direito. Consegui sim. O avião é uma coisa bem fácil de fazer. Um avião bom, né? Avião bom. O que é um avião bom, então? Avião Bonito. Não, mas o avião não precisa ser bonito, ele precisa voar. Eu aprendi a fazer um cisne. Assim, ó. Isso aqui é o tsuru. Nossa, que lindo. Tá vendo? Isso aqui é o tsuru. Aí faz 1000 desses, você pode fazer um pedido. Se o pedido vai se realizar. Eu não sei, né? Talvez se realiza, não Eu sei. vou fazer. Vai fazer? Fazer. Beleza, Não sei você nem já fazer tem um aviãozinho direito, imagina isso. Mas é isso aí. Falta só 999. Só 999. Bem bonito. É bem legal, né? Ele é bem quadradinho. Tem gente que puxa aqui, ó. E aí fica um quadradinho aqui em cima, mas eu não gosto muito não, eu gosto de ficar pontudo. Essa é melhor mesmo. Encerramos aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco chegamos para o segundo bloco. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Olá, eu sou o Pedro. Voltamos com o segundo bloco de podcast Protagonista Futuro. Olá, meu nome é Arielis. Vamos continuar com as nossas perguntas. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Como a pedagogia pode adaptar-se às necessidades educacionais da nossa sociedade? Então, a formação do pedagogo, ele perpassa por vários conhecimentos, desde conhecimentos de como ensinar a aula, dos conteúdos que a gente vai ensinar e de conteúdos que a gente utiliza, de conhecimento que a gente utiliza para ensinar. Como assim? A gente estuda psicologia, a gente estuda sociologia, filosofia, então, que são áreas do conhecimento que nos permitem refletir as mudanças da sociedade, a como funciona a psicologia humana, né? Para justamente a gente compreender como nós podemos atuar no nosso trabalho para que a gente transpasse problemas sociais, né? Consiga estabelecer comunicação com o contexto social dos nossos alunos, né? E esses alunos, quando se formarem, passarem por nós, né? Estarem aptos a ser bons cidadãos, né? Quais são os maiores desafios de ser um professor? Então, ser professor, um dos desafios, a gente conversa que os desafios é sobre a formação inicial. Como assim? Toda a formação, ela perpassa por uma inicial, que seria a graduação, e as posteriores, que seria a formação continuada. Sempre a gente chega em sala de aula dizendo, falta alguma coisa, e aí a gente precisa se especializar, fazer um mestrado sobre, né? Então, uma das dificuldades é a formação. Outra dificuldade que a gente encontra é a situação estrutural das escolas, né? Principalmente escolas públicas, que a gente sabe que, às vezes, a gente tem algumas questões de sucateamento que a gente fala. Então, é falta de acesso a uma estrutura boa, falta de cadeiras, ar-condicionado, falta de ar-condicionado em algumas escolas, falta de material escolar, falta de livro didático, né? São algumas outras dificuldades, né, que os professores enfrentam, né? Acho que seriam essas duas principais assim que eu poderia citar. De que forma a educação crítica pode formar cidadãos conscientes e transformadores da realidade social? Então, quando nós falamos de educação, toda educação ela precisa estar contextualizada, todo o ensino, de qualquer conteúdo, né? Desde matemática a ciências, história e geografia. Por quê?
Nós não vivemos num mundo na qual a escola não pode estar desconecta dos problemas da sociedade, né, do que acontece na realidade. Então, por que a gente faz isso? Porque quando nós saímos, nós somos alunos, mas também somos cidadãos. Nós precisamos transformar a nossa realidade, seja a nossa própria realidade, da nossa família, dos nossos amigos, seja em questão de comunidade, né, de cidade, né? Então, quando nós, professores, formamos nossos alunos, nós pensamos que talvez esse aluno vai ser um bom médico, um bom outro professor, um bom policial, um presidente da República, um prefeito, um vereador, e que saiba, né, e que conheça a realidade social das pessoas e que transforme, né, em pensar mesmo, né, no bem comum da nossa sociedade. Sobre a aprendizagem da escola, o senhor acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha os estudos? Com certeza, ela ajuda, né? A tecnologia, ela não é uma inimiga de nenhuma profissão, né? A tecnologia, ela serve para facilitar a atividade humana. É justamente para isso, né? E quando você pensa em tecnologia, você pensa que um graveto pode ser uma tecnologia se ele ser utilizado para fazer alguma atividade. Um computador, ele pode ser utilizado para facilitar a aprendizagem de um aluno, né? Várias pessoas, né? Todas as pessoas aprendem de alguma forma diferente, né? Então, tem gente que precisa ver. Então, eu preciso de um monitor, eu preciso de um data show, eu preciso de uma imagem que foi impressa numa impressora, né? Eu preciso de... Tem gente que gosta de ouvir e aprende com música. Então, eu poderia ter uma caixinha de som, né? Eu precisaria... Por exemplo, Marabá passou por um desafio, né? Um desafio da natureza urbana, que é um desafio internacional. E a gente realizou uma atividade num projeto que eu faço parte, que é o Clube de Ciências, na qual a gente precisava tirar fotos de plantas e animais. E a gente tirava fotos com o celular. Então, o celular, que é uma tecnologia que todos nós temos acesso hoje em dia, facilita, né, a realização de algumas atividades, né? E além de que é uma fonte de pesquisa, você pode usar para pesquisar, né? As inteligências artificiais, elas estão aí também não só para a gente perguntar e ter respostas prontas, mas a gente pode utilizar tanto para ensinar quanto para aprender, né? Então, a tecnologia, ela é uma facilitadora da nossa atividade. É isso. Então, o pedagogo, ele é o primeiro professor que todos nós temos. Porque quando você vai para a creche, quem está lá, professor da creche, é uma pedagoga, um pedagogo. No primeiro ano, quem lhe alfabetiza não é um professor formado em língua portuguesa. É um professor pedagogo. Quem ensina os primeiros números também não é um professor formado em matemática, é o pedagogo. Todos nós passamos por um pedagogo. E a gente nem imagina onde também tem pedagogos. Tem pedagogo no judiciário, na Câmara de Vereadores, em supermercados, nas escolas, né? Mas o pedagogo, ele é o primeiro professor que nós temos, né? Então, né, ele é de suma importância, né, para a educação. Por isso nós precisamos ter uma formação de qualidade e a gente precisa ser valorizado também, né? Valorizado no sentido de valorizar o nosso trabalho, a gente receber bons salários, né? E ver que nós fazemos um trabalho muito bacana, né? Porque a gente alfabetiza alunos, às vezes, com sala de 20 alunos, 30 alunos, né? Todos ao mesmo tempo, e a gente consegue realizar esse trabalho, né? Então, é um trabalho... não é um trabalho fácil, mas é um trabalho de suma importância, né? Como pode ser respeito entre alunos e professores? Como nós podemos melhorar o respeito de alunos e professores? Está aí uma pergunta que eu não estava esperando, né? É uma pergunta um tanto complicada, né? Mas, eu, enquanto professor, eu compreendo que eu sou um adulto, que eu estou falando com pessoas mais novas que eu, né? Eu preciso ter um respeito quanto à idade, ao tipo de linguagem que eu falo com meus alunos, né? Da mesma forma, eles precisam compreender que eu também mereço respeito, porque eu sou adulto, eu sou um professor, sou uma pessoa mais velha, né? E entender que eu não estou lá só para ensinar, eu estou lá para aprender, né? Eu aprendo com o meu aluno, a forma com que ele aprende, eu aprendo isso, eu aprendo como ele se comporta, né? Do que ele gosta, né?
E é isso, a gente precisa entender, né, nós enquanto ser humano, e a gente precisa respeitar a qualquer pessoa, dependendo do espaço, né? Seja ela professor, seja ela outra pessoa da escola, né? Enfim, e a gente tentar explorar a nossa questão emocional, né? Então a gente precisa ter conversas na escola sobre educação emocional, né? Um assunto que vem recorrente, né? Saúde mental, essas coisas, né? Porque às vezes, quando nós demonstramos algum comportamento que não é aceitado, às vezes é porque a gente não está conseguindo manifestar o nosso sentimento, né? E a gente demonstra por meio de outras formas, né? Então, enquanto o professor tem que compreender isso, né? Que às vezes uma falta de respeito de um aluno talvez seja por outro ponto, né? Obviamente que eu não posso deixar passar algum desrespeito, seja por qualquer motivo que for, né? Mas na repreensão, mas eu também tenho que compreender o que está acontecendo, qual é o processo que ele não está passando emocionalmente, né? Que gera essa manifestação de comportamento ruim, tanto para mim quanto para os outros, né? Outro ponto também que é importante a gente pensar é a questão de bullying dentro da escola, né? Então são assuntos que a gente precisa, né? Que o respeito ele precisa acontecer, né? Bullying é um problema sério. Na escola que eu trabalho tem alguns projetos que a gente já está realizando desde o começo do ano sobre bullying, sobre cyberbullying também, né? Que é o bullying que acontece via redes sociais, né? Então são assuntos que a gente precisa estar debatendo dentro da escola. E aí? A associação da educação da sociedade transforma. A educação da sociedade transforma os alunos serem educados e umas pessoas que possam incentivar a outros alunos, professores podem ajudarem a poder aprender sobre mais coisas. Sim. A gente nunca ensina pensando no individual. Ou seja, a gente não vai passar uma atividade e se espera que o aluno faça sozinho e o que não aprendeu, só eu posso ajudar, né? Então, a gente tem algumas metodologias que a gente chama até de ensino por pares, que é quando a gente junta grupos de alunos que têm já uma facilidade de aprender um conteúdo com alunos que estão com uma certa dificuldade. Porque na interação é que surge o conhecimento, né? Nós, enquanto espécie humana em geral, nós só conseguimos evoluir, né, por causa da nossa relação social, né, das nossas comunicações, né? Ou seja, eu aprendi a fazer certa coisa, eu consigo comunicar com o meu semelhante para que ele também consiga também realizar essa atividade. Da mesma forma, nós fazemos dentro da escola. Seja com a participação do aluno com aluno com outras salas, né? Todos da escola, eles educam. A merendeira, a pessoa do portão, o secretário, a coordenadora pedagógica, a diretora, todos eles estão lá para poderem participar do processo de ensino e aprendizagem, né, dos alunos, bem como a família na escola, né? Porque a comunidade escolar é feita por todos os servidores da escola, os funcionários da escola, bem como as famílias dos alunos, né? Então, todos esses indivíduos, essas pessoas, eles participam da educação em geral. É isso. Quais são os principais desafios para quem busca uma formação como mestrado ou doutorado? E como superar esses desafios? Essa é uma boa pergunta. Então, o mestrado, ele é uma pós-graduação, né? Ou seja, a gente faz ele depois que a gente se forma, né? Faz a nossa graduação. Eu fiz em Educação, Ciências e Matemática. Eu fiz Pedagogia e fiz mestrado. Um dos desafios que a gente enfrenta é o acesso a esses programas, né? Por exemplo, aqui em Marabá não tenho um mestrado em Educação, que a gente fala, né? Tem Educação, Ciências e Matemática, tem Ensino de Língua Portuguesa, né? Então, o acesso, o lugar geográfico mesmo, né? Se eu quisesse fazer um mestrado em educação, bruta mesmo, só educação, eu teria que me deslocar para Belém, para São Paulo, né? Para São Luís, para outras cidades que eles ofertam esses programas. Então, a oferta de programas, ou seja, as faculdades que têm o programa de mestrado, já é um desafio. Outro desafio é conseguir conciliar o seu tempo, né, de trabalho com o mestrado, né?
Quando eu fiz mestrado, eu não trabalhava. Eu trabalhava numa escola, mas eu tive a possibilidade de sair da escola e conseguir uma bolsa de mestrado, né? Então, nós temos alguns recursos, algumas possibilidades que se permite por algumas instituições, como a CAPES, a FAPESPA, que são instituições de fomento à pesquisa, que eles ofertam bolsas de pesquisa, né? Para mestrado tem um valor, para doutorado é outro valor, para que a pessoa possa se dedicar integralmente ao mestrado, né? Mas quando a gente trabalha, a gente precisa, ou, né, caso você não consiga conciliar, pedir licença, né? Aí você vive de bolsa, ou você precisa, no meu caso, eu tenho a possibilidade de pedir uma licença estudo, né, na prefeitura, que eu sou servidor público, né? Então eu posso pedir uma licença de 2 anos, aí eu continuo recebendo meu salário certinho, depois eu volto e volto a trabalhar depois de 2 anos, né? Então, mas o tempo e você conseguir fazer essa pesquisa são algumas dessas dificuldades, né? Quando você entra no mestrado, você vai ser pesquisador. E aí uma das coisas que você tem dificuldade até é como ser o pesquisador. Porque quando a gente está na graduação, a graduação ela forma para você ter um conhecimento científico, mas também te forma para ser profissional, né? Então eu fiz pedagogia. Eu sabia como fazer pesquisa. Eu tive que fazer uma pesquisa, o TCC. Vocês, quando fizerem faculdade, também vão fazer. Né? Mas também vocês estão lá para ter uma formação profissional. Então, são 2 coisas que você tem que conciliar. Agora, quando você está no mestrado, você vai fazer só a pesquisa. Então, você tem que aprender um conhecimento novo. Você tem que aprender como faz a pesquisa. Até como você entrevista uma pessoa, você está tendo que se debruçar para poder aprender. Então, são alguns desses desafios que a gente tem na pós-graduação. Qual é a importância da formação profissional? A formação profissional, no sentido quando você tem... Por exemplo, no ensino médio, você às vezes tem um ensino médio técnico, como no IFPA, né? Ou você consegue ir para instituições privadas para ter uma formação profissional. Você também tem a formação que a universidade também ele garante, né? Quando você vai fazer uma graduação. Mas você se profissionalizar, ter essa especialização do trabalho, né, profissional, ela é importante, mas no sentido que você se valorizar enquanto pessoa, né, enquanto trabalhador, né, para que você possa ter melhores salários e você conseguir prestar um serviço de qualidade, né? Ser profissional, eu acho legal, não é você saber fazer uma coisa, mas é você ter autoridade sobre o que você está fazendo, né? Então, ter autoridade é você que sabe como faz aquilo. Se você é um médico, você sabe como fazer seu trabalho. Você tem que ter essa autovalorização, né? Nesse sentido também você sabe quanto o seu salário vale, né? Então eu sei quanto meu salário, quanto o meu trabalho vale financeiramente, mas também socialmente. Então eu ser um profissional é saber nesse sentido valorizar também e saber fazer o meu trabalho, né? É isso. Se o senhor pudesse mudar uma coisa na educação, o que seria e por quê? Você pode repetir? Se o senhor pudesse mudar uma coisa na educação, o que seria e por quê? Na educação, né? Mudaria algumas coisas, né? Se fosse falar sobre escola, mudaria a escola, deixaria a escola mais aberta, né? Teria mais recursos tecnológicos, mas também recursos, digamos, naturais, né? Uma escola mais ambiental, né? Um jardim, um bosque, né? Para que a gente possa ter uma aula mais ao ar livre, né? De melhores condições para a gente poder fazer uma aula de campo, né? Enfim. Mas também eu mudaria no sentido da valorização do profissional de educação, né? A valorização tanto social, para que nosso trabalho seja reconhecido como muito importante, né? E também a gente possa receber melhores salários, melhores condições de trabalho, né? Melhores estruturas para a gente poder estar aí prestando nosso serviço à sociedade, que é educar, né? É isso. O que significa mestrado? Doutorado. Mestrado e doutorado, sim. O mestrado e o doutorado são pós-graduações. A gente faz quando a gente já tem o nosso diploma de graduação. Eles são a experiência de ser cientista.
Sabe quando você ouve, pesquisadores em algum lugar desenvolveram uma vacina? São doutores, doutorandos, são pesquisadores de alguma universidade. Ou quando você vê pesquisa, relata sobre como está sendo a educação marabaense, é algum mestrando, doutorando, quem está fazendo mestrado, doutorado. A formação de mestre e doutor é de cientista, de pesquisador, né? E aí você pode ser pesquisador em todas as áreas, em todas as profissões, você tem como ser um mestre ou um doutor. Doutor em engenharia, doutor em medicina, doutor em odontologia, doutor em educação, doutor ou mestre em veterinária, né? Então, eu sou, por exemplo, sou mestre em educação, ciências e matemática. Então, eu fiz uma pesquisa em ensino de ciências. Então, por isso, eu sou pesquisador, sou um cientista no ensino de ciências, né? Aí já tem outras pessoas que são cientistas ou pesquisadores em letras, em química, em astronomia, né? Então, quem é cientista é quem fez um mestrado ou um doutorado. E é isso que significa ser um mestre ou um doutor. Como você acha que a escola pode ajudar a mudar a sociedade para melhor? Então, a gente forma as pessoas para que sejamos cidadãos críticos, né? Ou seja, a gente compreenda os problemas sociais, a gente consiga mudar a nossa vida para melhor e a nossa vida em comunidade também, né? Ter uma melhor qualidade de vida. Mas também a gente educa para ter educação emocional e também para a gente ter uma boa relação com o meio ambiente, né? E, inclusive, esse é um assunto muito importante nesse problema, nessa época, né? A nossa geração está enfrentando vários problemas ambientais. E um dos meios na qual, né, a gente consiga transpassar esse problema ambiental, né, é pela educação. Tanto que a ONU, né, ela tem uma agenda até 2030, na qual a gente desenvolve projetos educacionais voltados para a preservação ambiental, né? Então, na escola, no município, esse ano, como é ano de COP, né, que vai ter a COP lá em Belém, todo o município, nesse ano, está voltando para assuntos sobre natureza, sobre sustentabilidade, né? Então, todas as escolas aqui em Marabá vão fazer, né, diferentes tipos de projetos de sustentabilidade, sejam hortas, sejam plantio de conservação do jardim, né? Enfim, né? Então, são dessas formas que a educação ela consegue melhorar a qualidade de vida e os problemas sociais. É isso. Aí, como ele começou, ela vai passar um presente para ela atrás. Como ele começou, você vai encerrar, tá? Encerramos por aqui o segundo bloco. Gostaria de agradecer a sua presença, professor Caio. Aí você entrega um presente para ele e você também fala, viu, Pedro? Muito obrigada, professor. E ele vai se despedir de você. Eu vou falar, então, encerramos por aqui o segundo bloco. E agora eu quero agradecer o professor Caio, né? Só isso. Você vai dar um presente para ele? Sim. Trouxe aqui um presente para o senhor em forma de agradecimento pela sua participação. Certinho? Não esqueça de falar professor Caio, tá? Professor Caio. Isso. Aí você também, Pedro, assim que ela terminar de entregar o presente para lá, você vai falar muito obrigada, professor, pela sua participação, foi de extrema importância. Agradece da forma que tu achava legal, tá? E aí o professor Caio vai se despedir de vocês, tá ok? Já pode? Aqui por aqui, a gente... Agora a gente vamos encerrar o segundo bloco e ter um presente agradecendo a sua presença. Não, porque assim, você falou, a gente vamos. Você fala, Nós vamos. Tá. Vamos lá de novo. Aqui nós estamos encerrando o segundo ciclo, que é o bloco, né? Segundo bloco. E nós vamos... Peraí, deixa ele dar, vamos lá. Ela tá falando de lado, tem que falar A reta. porque Tá. senão não vai pegar o microfone. Assim, ó, encerramos por aqui o segundo bloco do podcast. Aqui um presente para o senhor. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Tá. Entendeu? No 3. 1, 2, 3, vai. Aqui encerramos o segundo bloco e vamos entregar esse presente para você em forma de agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, professor Caio, por sua presença aqui. Foi foi importante aqui para nós. Então, acabou.
Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né, de estar participando aqui. Muito bacana o projeto, né, do podcast. Adorei ser entrevistado por todos os alunos e é isso, gente. Muito obrigado. De nada. Arrasaram mesmo. Olá, eu sou a Samira Favache, do 7º ano, e agora daremos continuidade ao terceiro bloco do podcast Protagonista do Futuro. Bom, eu me chamo Sofia Silveira e nós vamos começar com a primeira pergunta. Por que você escolheu a sua profissão? Bem, ser professor foi uma coisa que me deu vontade no ensino médio. Eu achava muito bacana alguns professores que eu tinha, a forma com que eles me ensinavam. Eu pensava, eu quero ser desse jeito. E aí eu acho que acabei me apegando à forma como eles davam aula. Eu pensei, eu acho que eu consigo trabalhar com isso, né? E ao longo do ensino médio, né, eu fui me afeiçoando ainda mais à profissão. Aí quando chegou no período do Enem, eu fui pesquisar o que um pedagogo faz. Eu sabia o que era o pedagogo, mas não sabia o que ele fazia. Aí eu vi que trabalhava em vários espaços, estudava todas as disciplinas na faculdade. Eu pensei, então, eu não sabia do que eu queria dar aula. Eu pensei, acho que esse aqui eu vou me encaixar bem. Aí eu passei em pedagogia em 2016 e me apaixonei pelo curso, né? Teve um momento que eu quase trocava de curso para artes visuais, mas ia ser professor de artes, né? Mas aí eu persisti no curso de pedagogia e hoje eu sou pedagogo. Legal. Qual a sua área de pesquisa? Bem, eu trabalho com ensino de ciências. Eu fiz mestrado em Educação, Ciências e Matemática. Aqui na Unifesp, num programa de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciências e Matemática, o PPG-ECM. Eu defendi ano passado até, e eu pesquiso alfabetização científica na formação do pedagogo, né? A alfabetização científica é quando a gente consegue compreender o mundo pela linguagem da ciência. Então, eu pesquisei se um curso de pedagogia aqui da região fazia essa conversa no curso de graduação em pedagogia. Então, foi uma pesquisa bacana, entrevistei alguns alunos do curso de pedagogia, né? E essa pesquisa que eu desenvolvi, né? Mas hoje eu ainda trabalho com ensino de ciências no Clube de Ciências aqui em Marabá, que é um projeto vinculado ao PPG-ECM, né? Inclusive, vocês podem pesquisar no Instagram, Clube de Ciências Marabá, que faz trabalho de ensino por investigação com estudantes aqui do município. Então, tem aluno das escolas aqui próximas, tem aluno do Jonatas, tem aluno do Jonas Tasso, do IFPA, né? E a gente trabalha do 6º ao 3º ano do ensino médio. Então, a gente desenvolve pesquisas e atividades de ensino por investigação. Inclusive, ontem, né, sábado, ontem e hoje, está tendo um desafio na qual a Marabá está participando, que é o desafio da natureza urbana, que é um desafio mundial, né? Internacional que fala. E a gente levou alguns alunos daqui do Clube de Ciência e de algumas vilas próximas para o Zoo Botânico e o Rio Tauari, que fica ali perto da Unifesp, né? Na qual a gente fotografou a vida selvagem, né? Insetos, qualquer bicho que passava e plantas, né? Então eu desenvolvo ações, pesquisa nesse sentido, né? No ensino de ciências. Muito legal. Você tinha dito, na minha primeira pergunta, que você quase ia mudando para fazer artes, para ser professor de artes. Por que você escolheu, por que você quis e por que você decidiu ainda continuar na pedagogia? Pois é, então, eu estava na metade do curso de pedagogia, né? E eu sou meio artista, digamos assim. Eu fiz aqui um origami, mas eu faço vários origamis, né? Eu tenho até um perfil no Instagram, pode pesquisar lá depois desse aqui, que é Coelho Origami, tá? E aí eu sou apaixonado por arte, desenho, né? Por escultura, por origami, né? E aí eu pensei, por que não trabalhar com isso, né? Trabalhar mais nesse sentido, com arte, né? Só que aí, quando a gente está na graduação, a gente pensa em outras coisas também, não é só trabalhar com o que a gente quer. Então, como eu já estava na metade do curso, não que eu tinha desgostado do curso, né? Eu gostava,
como eu estava na metade do curso e quando o incentivo, né? Não, fique em pedagogia porque quando tem concurso abre muita vaga para pedagogo, né? Então eu persisti nesse sentido, por questão de empregabilidade e também porque eu gostava mesmo do curso, né? Foi mais um lampejo, um desequilíbrio que eu quis de ir para artes visuais, mas eu me encontrei mesmo na pedagogia. Eu acho que se eu tivesse continuado, fosse para artes visuais, eu acho que eu não teria sido tão feliz assim, né? Por mais que o curso de artes visuais aqui da Unifesp é um curso muito bom, né? É um curso maravilhoso, mas eu preferi persistir na pedagogia. Legal. Como é que foi o processo do seu concurso público? Que a gente sabe que é uma coisa difícil de se alcançar, né? Foi o segundo concurso que eu fiz. Foi um concurso que teve aqui em Marabá, né? E foi um concurso que tinha muitas vagas, né? Tinha 400 vagas. Eu pensei, eu acho que eu consigo passar nesse, né? Foi o segundo concurso que eu fiz. O primeiro concurso que eu fiz eu não tinha estudado, mas esse eu comecei a me dedicar bastante, né? Então, eu pesquisei como fazer concurso, além de estudar os conteúdos do concurso. Então, eu via como é que a gente lê as questões, como se organiza um cronograma de estudo. Então, eu estava no mestrado nessa época, então eu tinha aula de manhã e aí à tarde eu tinha a tarde livre para fazer os trabalhos do mestrado e estudar para o concurso. Então, eu ia para a biblioteca lá da Unifesp, né, que é aberta ao público, né, um espaço mais privado assim, mais tranquilo para poder estudar, um espaço público, né, mas bem tranquilo de poder estudar, e eu passava a tarde lá, né, eu entrava às 2 e saía só quando a biblioteca fechava. Então, eu fazia desse jeito, eu montei um cronograma de estudos, eu comprei material, e mais do que estudar para o concurso, eu estudava como fazer as questões, né? Como organizar o seu tempo hábil lá para fazer a prova, né? E acabou que eu fiquei até numa colocação legal, fiquei em 17º lugar. Nossa. Né? Foi o segundo concurso que eu fiz, eu fiquei numa colocação até que legal, né? E é assim, né? Igual estudar para o Enem, um dia vocês vão fazer Enem, vão fazer concurso, né? E vocês vão saber como é que é também. Muito interessante. Então, qual o nome você dá aula em alguma escola? Aqui em Marabá eu trabalho na escola João Anastácio de Queiroz, na Folha 16. E o que você acha da sua turma? A minha turma, ela é uma turma bem legal. Eu tenho 2 turmas lá, eu trabalho de manhã e à tarde lá. É uma turma bem, assim, digamos, cheia de personalidade. É uma turma com pessoas, múltiplas pessoas diferentes origens, diferentes situações de vida, né? São crianças bem legais, são crianças engraçadas e às vezes a gente passa metade da aula rindo, né? Lógico que a gente dá o conteúdo também, né? Mas a gente sempre tem um momento assim de quebrar o gelo, né? E é uma turma que tem uma facilidade de aprender, né? Alguns alunos têm dificuldade, né? Mas a gente sempre contorna, né? Eles gostam muito de fazer atividade em grupo, então sempre estou promovendo esse tipo de atividade, né? A gente faz alguns projetinhos também na escola, a gente tem atividades como projetos como de sustentabilidade que a gente vai iniciar agora, os projetos vinculados a dias, datas comemorativas como o Dia das Mães, as festas juninas, né, qual a gente faz coreografia, dança, quadrilha, né? Então, eu gosto muito da minha turma, que ela é bem participativa nesse ponto, né? Eles gostam muito dessa parte, assim, tudo que eu proponho eles fazem. Às vezes não fazem querendo, mas eles fazem, mas sempre no final tem um bom resultado. Como garantir a educação a todas as nossas populações? Primeiro tem que se pensar em a acessibilidade e promover a igualdade e equidade, né? Pensar que quando você tem uma escola, você não tem pessoas do mesmo espaço geográfico, pessoas que não são da mesma família, não são da mesma rua, então eles são pessoas de cultura diferente, né? Então você tem que conseguir conciliar todas essas múltiplas personalidades, pessoas, culturas dentro da sala de aula, além de promover a acessibilidade, né, para a gente conseguir promover a inclusão de todos, né? Ou seja, a sala tem que ser acessível a todos os tipos de corpos, né? Ou seja, tem que ter rampas, tem que ter uma porta mais larga, tem que ter corrimão, tem que ter piso tátil, né?
a gente pensar que a sua própria forma de dar aula também vai influenciar nesse direito que é ter o acesso à educação, né? Ter acesso ao currículo, ou seja, aos conteúdos, né? Aos programas da escola. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, né? Promover a inclusão por meio da acessibilidade e por meio do entendimento dessa pluralidade dentro da sala de aula. Muito bem. Você, como agora a gente já está começando a finalizar, quais seriam as dicas que você daria para os seus alunos e para outras crianças que estão querendo estudar? Então, eu sempre falo para meus alunos, né, que eles ali estão tendo um direito, né? Então, eles têm que não aproveitar, né? Eu não gosto de falar assim, você tem que aproveitar esse tempo aí, igual os mais velhos falam, né? Eu não tive a oportunidade. Né? Mas a gente tem que fazer, nós, enquanto professores, fazer com que compreenda o sentido daquilo. Eles não estão só na escola para aprender os conteúdos, eles estão lá para socializar, eles estão lá para conseguir compreender o conhecimento que foi socialmente construído pela humanidade, né? Mas eu sempre falo, olha, é por meio disso aqui que você, se quiser um dia ser um advogado, você precisa estudar, você precisa passar numa faculdade, e você só vai conseguir passar numa faculdade se você continuar estudando até o ensino médio. Você quer fazer qualquer outra coisa da sua vida que não envolva, né, digamos, faculdade, da mesma forma você precisa ter ao acesso, né, ao seu diploma de ensino médio, ao ensino fundamental, né? Entender, mas sempre falando, né, que não é só esse o fim, porque a educação, o fim da educação não é só esse, né? Não é só você passar em um concurso, passar na faculdade, mas o fim da educação é que nós sejamos cidadãos, né? Compreendendo os nossos direitos, né? Compreendendo a nossa relação com o outro e com a natureza. Então, é esse tipo de conversa que eu tenho com meus alunos. Como é que a educação contribui para a redução da desigualdade social? Pois é, essa é uma pergunta muito legal, né? Tem várias pesquisas, né, feitas aqui no Brasil sobre a ascensão social das pessoas de baixa renda por meio da educação, né? A minha família é uma família humilde, né? E eu sou o primeiro a fazer graduação, né? Então, também fui um dos primeiros a fazer mestrado e um dos primeiros a acessar ao concurso público. E é por meio da educação que eu consegui fazer tudo isso. Então, a minha mãe, ela sempre se esforçou para me dar uma educação de qualidade, né? E aí eu consegui passar na faculdade e aí trilhar meu caminho, né, sozinho, né? Nesse sentido. E aí a gente percebe que muita gente conseguiu a ascensão social por meio da educação, né? Seja passando numa faculdade, conseguindo um emprego mais especializado, né, sendo um engenheiro, um médico, um advogado, ou passando um concurso público a nível médio, né, sendo outra profissão, fazendo um ensino técnico, né. Meu pai, recentemente, ele fez técnico em enfermagem. Ele foi uma realização para ele, né? E agora ele consegue ter um acréscimo no salário dele. Então, toda a educação nesse sentido, né, consegue alavancar a ascensão social, né, das famílias, de conseguir, né, reduzir a desigualdade social. Bem, e o que você acha sobre o celular na escola? Celular na escola? Pois é um tema bem polêmico, né? Demais. Muito polêmico, né? Eu acho que eu não teria uma opinião formada sobre isso. Os meus alunos não têm acesso a celular ainda, né? Mas quando está chegando assim no sexto ao nono ano, é bem mais comum as pessoas ter celular, né? O uso do celular, ele infelizmente está indiscriminado, né? Como professor, eu já vi situações na escola, né, dos meus colegas que trabalham com sexto ano, ano, de que foram situações graves que realmente, né, fomos forçados a... Antes da promulgação dessa lei que proibiu o uso do celular, a gente tinha um regimento interno que não podia levar o celular para a escola, que a gente votou com os pais dos alunos em reunião, né? Então, os alunos eles já estavam meio que acostumados. Na minha escola, né, nesse sentido, porque cada escola tem sua autonomia, seu regimento interno, né? Sim. Então, na minha escola já tinha essa regra de não poder levar celular, né, devido a isso. Porém, quando a gente pensa por um lado pedagógico, a gente poderia usar o celular. Não é sempre que a gente vai usar o celular, né? Mas, por exemplo, eu falei, né, que Marabá estava participando desse desafio, né, internacional, e aí tinha que ter um celular.
Então, não daria para fazer uma atividade com esse fim, por exemplo, né, na escola, porque a gente não poderia usar celular, né? Contudo, eu acredito que quando a gente conseguir amadurecer mais, né, o uso do celular, talvez seja interessante, né, a permissão, desde que esteja com um fim pedagógico, né, um fim de ensino, um fim de aprendizagem. Né? Mas é isso. O senhor falou aí que o senhor dá aula para as turmas do Fundamental 1, certo? Isso, 4º ano. Sim. E o senhor falou que essas pessoas elas não têm muito acesso ao celular. Mas como você acha que é a diferença dos professores que dão aula para o Fundamental 1 e Fundamental 2? Porque o Fundamental 2 já tem pessoas mais velhas que já necessitam mais, até necessitam do uso e não realmente querem, mas que precisam também para se locomover, se comunicar. Como é que o senhor acha que é a diferença dos alunos? Pois é, no 1º ao 5º ano, a gente tem, como são crianças menores, né, eles não vão para casa sozinhos, né, eles não têm essa autonomia ainda, né? Então, eles não precisam, né, tanto assim de celular nesse sentido, igual você está falando, né? Alguns alunos meus têm acesso a celular, mas alguns pais não permitem que naquela idade eles têm acesso a muito às telas, né? Então, por isso que nesse sentido eles não têm tanto celular, né? Mas no 6º ao 9º ano, às vezes nós já escutamos o argumento, né? Eu preciso ligar para minha mãe. Ou se acontecer alguma coisa na escola, o que eu faço, né? Eu preciso ligar para minha mãe para ela vir aqui, né? Contudo, nas escolas aqui em Marabá, em algumas delas, tem um orientador pedagógico. E o número do celular dos pais, mesmo que não tenha, fica salvo lá com o secretário, com a coordenadora, na qual, caso precise, em alguma eventualidade, se comunicar com os pais, com a família, a escola permite isso, né? Então, nesse sentido, assim, eu preciso pegar um Uber, eu não sei, nesse sentido, a escola ela tem como recorrer a outras alternativas do que o aluno ter o celular. Alguns pais já até questionaram, mas eu preciso que meu filho tenha... Se acontecer alguma coisa, como é que eu posso saber? Né? Não, mas ele está na escola e a escola está... Tem a coordenação ajudando, né? Então, não vai ficar desassistido, né? Nesse sentido. Né? Mas o celular na escola, ele tem que ter, mesmo que permitido, né? Não tivesse uma lei, ele tem que ter um fim pedagógico, né? Senão, ele tem que ficar retido, guardado dentro da mochila do aluno, né? Até o horário que for permitido, no recreio ou na hora da saída, né? E é isso. Entendi. Então, muito obrigada, professor, por agradeço. conseguir arrumar um tempo, né, para vir com a gente. A gente agradece muito todo o Grupo Futuro. E é isso. Foi muito bom participar com você do nosso 3º bloco do Protagonista Futuro. Obrigada e até mais. Muito obrigado.